presidente e diretor da Faculdade Teológica CETAD, e nós estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso curso básico em Teologia. Esta é a nossa quarta aula de homilética. Então, nós estamos fazendo aqui a matéria de homilética, estamos nessa quarta aula. Se você chegou até aqui, meus parabéns e muito obrigado por ter escolhido aí o nosso curso básico em Teologia. Esperamos você tenha, que você esteja aproveitando, né, esse curso que nós estamos fornecendo gratuitamente para a sua vida, para que você possa, então, ter esse ensinamento e abrir um pouco mais aí o seu conhecimento. Nós vamos entrar na matéria, para não demorarmos muito, para sermos um pouco mais dinâmicos aí nas nossas aulas. Só queremos passar para você que você pode acessar o nosso site, tá? cetaad.com.br, cetaad com 2 As, e você pode acessar o nosso site, estar conhecendo melhor o nosso projeto Teologia para Todos sobre o nosso curso. No nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, você vai achar os links necessários para você, então, acessar aí as plataformas, né? Poder ter aí a plataforma e estudar de uma maneira única o nosso curso teológico. Deus abençoe sua vida, muito obrigado por você ser aluno. Compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, tá? Nos ajude, né? Deixando aí o seu like, compartilhando os vídeos, movimentando para nós aí essas visualizações. Que Deus abençoe poderosamente. Então vamos lá. Na aula passada, né, você já fez até aqui 3 videoaulas. Nas últimas aulas, nós falamos sobre a homilética, nós falamos sobre a introdução, onde nós demos uma introdução sobre a homilética, que é a arte de falar bem, a arte de pregar, de formular sermões e tudo mais, né? Falamos até um pouco de hermenêutica, mas nós falamos sobre isso aí. Nós falamos também, nas nossas aulas passadas, nós falamos sobre oratória, tá? Nós falamos aí sobre oratória, falamos sobre a retórica, né? Que sem retórica não tem uma boa oratória. Falamos sobre a eloquência e também sobre a comunicação. Então, nós falamos sobre esses princípios que você tem que ter aí e para que você possa desenvolver cada vez mais a sua hermenêutica, a homilética, a sua oratória. Isso é prática, nós temos que nos policiar, porque quando você for transmitir a palavra de Deus, você tem que trazer uma palavra sadia, você tem que trazer uma palavra que quem está ouvindo compreenda. E nesta aula, nós vamos entrar então falando sobre o comportamento ético. Nós vamos falar um pouco nessa quarta aula sobre o comportamento ético. Bom, então muito bem-vindo. Vamos iniciar nossa aula. Então vamos lá para a nossa videoaula, tá? Então nós estamos aqui em homilética, nós vamos falar sobre o comportamento. Como usar o corpo e a voz para se transmitir a palavra de Deus. Como podemos fazer isso de uma maneira dinâmica para que você possa, então, pregar, você possa anunciar, e queira ou não queira, você vai se utilizar tanto do seu corpo como também da sua voz. A voz é imprescindível que você possa usar de uma maneira correta. Então, nós vamos ver como fazer isso. Então, primeiro, como usar o corpo e a voz. Os maus hábitos, nós vamos falar também sobre os maus hábitos, né? Ora, frequentemente, o hábito pode levar os pregadores a movimentos singulares, e a estes ficam tão apegados que não podem falar sem eles. Alguns mexem num botão do paletó, outros brincam com os dedos, outros ajeitam um nó da gravata dezenas de vezes. Eu mesmo já vi um pregador dando chutes com os 2 pés, dizendo que estava chutando a cabeça do diabo. Então, são alguns hábitos que nós temos que acabam não repercutindo tão bem com a imagem de um pregador, ou seja, você acaba atraindo a atenção para os seus maus hábitos. E existem alguns gestos que acabam até sendo obscenos e devemos tomar muito cuidado. Vou dar um exemplo. Existem alguns sinais que podem ser interpretados como obscenos.
Muitas pessoas têm mania de não saber o que fazer com os dedos, ficar em uma posição que acaba trazendo um gesto que pode ser ofensivo. Então você tem que tomar muito cuidado como você maneja suas mãos, como você posiciona. Às vezes, ao você falar o número 3, eu já vi pessoas falar o 3 e falar assim, irmãos, eu vou falar 3 coisas importantes para a sua vida. Então, dependendo do gesto, pode levar a uma interpretação obscena. Então, você tem que tomar muito cuidado. Normalmente, 3 você faz com esses dedos, 3, né? Nunca fazer uma maneira ou o dedo. Tem pessoas que seguram o microfone, né? Por exemplo, seguram o microfone na hora que estão falando e algumas pessoas permanecem com o dedo assim. São gestos obscenos e tem que se tomar muito cuidado. Então, esses maus hábitos nós adquirimos dentro de uma cultura. Se você convive num ambiente que muitas pessoas xingam, falam palavrões, falam gírias, você acaba assimilando, né? Nós chamamos isso de trejeitos. Quando você convive muito com uma pessoa, queira ou não queira, você acaba pegando os trejeitos desta pessoa. Você já viu algum pregador que às vezes ele prega, ele é igual ao presidente dele? Ele pega o trejeito da pessoa que ele admira, isso é normal, mas você tem que ser espontâneo, você tem que ter o seu próprio jeito comunicativo e você deve manter uma ética corporal e também uma ética dentro da sua voz. Não gritar muito. Nós já falamos na aula passada a ênfase que você tem que dar. Então, o pregador ele tem que eliminar esses maus hábitos na sua vida. Então, é muito importante o comportamento ético na vida. Eu não sei se nós já fizemos, ou já gravamos, ou se vamos ter ainda a matéria sobre ética cristã. E dentro dessa matéria de ética cristã, você vai aprender o que é uma ética, né? Essa conduta que não existe uma lei escrita para esta conduta, não existe uma lei especificamente ordenando você a fazer isso ou aquilo. Você é livre para fazer o que você quiser, mas existe uma ética dentro da compostura de certas atividades. Por exemplo, existe a ética médica, né? A ética entre paciente e o médico. E assim também existe uma ética dentro da teologia, uma ética ministerial. Então, você, dentro desta ética, você tem que se comportar de uma maneira ética e respeitosa, não atropelar a pessoa com quem você está conversando, saber ouvir e saber expor o seu ponto de vista de uma maneira clara, objetiva, sem retaliações, sem debates ofensivos, mas colocar a sua ideia e o seu pensamento respeitando a pessoa e o entendimento dessa outra pessoa. Hoje nós estamos vivendo em um período, né, podemos dizer que estamos vivendo aí nesse novo século, nós estamos vivendo aonde as pessoas estão perdendo totalmente a ética, compostura, colocam os princípios de lado e qualquer coisa é motivo para uma discussão acalorosa, mas com uma discussão acalorosa, mas não respeitosa, mas uma discussão aonde as pessoas acabam perdendo a compostura, usando palavras de baixo calão, e isso torna a transmissão da mensagem, a pregação, aquela conversa ou aquele diálogo um pouco insuportável para ser ouvido, né? Então você tem que manter aí os seus bons hábitos e retirar esses maus hábitos que às vezes nós possuímos. Toda pessoa possui aí um caguete, nós costumamos falar um caguete, né? É algo que acaba marcando aquela pessoa. Eu já vi muitos pastores em pregações falar muito a palavra né. E aí, né? E aí, né? Porque, né? Jesus, né? Foi, né? Então, isso faz parte de uma boa compostura, né? Você tem que se policiar e falar palavras, ter um vocábulo onde você possa se expressar de uma maneira simples, objetiva, mas que a pessoa também possa aprender.
Então vamos ver aí como usar o corpo e a voz. E aí dentro disso também eliminar os maus hábitos. Também o rosto é muito importante, tá? O rosto, o semblante talvez seja a parte mais expressiva de todo o corpo. Funciona como uma espécie de tela, onde as imagens do nosso interior são apresentadas em todas as suas dimensões. Deve mostrar exatamente aquilo que estamos dizendo. Se falarmos de um assunto que deveria provocar tristeza, não podemos demonstrar uma fisionomia alegre ou indiferente. Então, aqui agora é sobre a questão do rosto. O seu rosto, então, ela é uma parte expressiva do seu corpo. Então, através do seu rosto, quando você está falando para pessoas e pregando a palavra, ao olhar para você, a pessoa vai ver se você está alterado, se você está nervoso, se você está alegre, se você está contente, se você está sendo sincero, se você está mentindo. Hoje existe, nós sabemos que tem aí até pessoas que conseguem fazer leituras corporais aí da face, e através dessas leituras ele consegue saber se a pessoa está mentindo, se está inventando história, se a pessoa é uma pessoa sincera ou não. Então, o rosto, ele é uma parte integrante do seu corpo. E quando você está falando às pessoas, e as pessoas estão olhando para o seu rosto, é muito importante que você, então, tenha uma fisionomia, que você tenha aí uma compostura expressiva do seu rosto compatível com o que você está falando. Você não vai falar sobre algo triste dando risada. Você não vai falar algo alegre chorando. Então é muito importante esse semblante, tá? Então você tem que ter um semblante. Como você vai falar para uma pessoa que ela tem que ter ânimo, coragem, se você está fraco e abatido? Como que a pessoa vai crer que você está falando algo? Como as suas palavras irão atingir se nem o seu rosto expressa a realidade do que você está falando? Então, você tem que ter aí um treinamento facial para realmente você e ser o mais sincero possível e expressar aquilo que você está falando, né? Muita gente está mentindo e dá para ver pela sua própria fisionomia que ele está contando uma mentira. Muitas vezes o mentiroso ele desvia o olhar, ele olha para o chão, olha para o teto. Pode ser timidez e também pode ser interpretado como uma mentira. Então, o rosto é uma parte muito integrante. As imagens do nosso interior são apresentadas através da nossa fisionomia. Então, é muito importante que você tenha esse sentimento aí. E eu já vi, eu me lembro que uma vez eu tive um pastor, eu ainda muito novo, e ele dizia que nós deveríamos falar no espelho, olhando, né? Você falando no espelho e olhando, justamente para você treinar aí e você ver o que você está falando, como que você age. Normalmente, quando você está expondo aí diante do espelho, você acaba vendo que realmente você tem alguns caguetes, alguns gestos que acabam se tornando muito frequentes. E você tem que trabalhar isso. Está dentro aí de um bom comportamento ético. Quando você está ocupando um altar, um plenário, quando você está falando para milhares de pessoas ou para algumas pessoas, você tem que ter um comportamento ético aceitável para que aquilo que você diz não seja desmerecido. Mas quando olham para você, a pessoa, ao olhar para a sua fisionomia, diga, não, verdadeiramente, ele está falando algo que é verdade, e eu percebo nele que ele sente o que ele fala, que ele vive o que ele fala. Então, existem muitos pregadores robóticos, que são verdadeiros animadores de auditório, e aprendem técnicas para controlar, para massagear, para enganar os ouvintes naquilo que eles estão falando. Então, nós temos que manter a nossa ética aí. Vamos um pouco mais aqui? Sermões que atrapalham o culto. Vamos falar aqui de algumas pregações e algumas mensagens que às vezes acabam atrapalhando o andamento do culto, né? O culto ele vai bem
maravilhoso, mas na hora que começa a pregação, parece que aquele culto, aquela glória, aquele momento alegre, contente, aquele momento de comunhão, acabou. Então vamos ver aqui? Olha aí. Sermão sedativo, né? O sermão sedativo, bom, já dá para entender um pouco, só pela palavra. Sedativo é algo que você toma quimicamente ou injetável, injeção, um comprimido, que vai fazer você ficar aí calmo, às vezes com sono, né? Vai sedar a sua dor, sedar, e você vai ficando tranquilo, vai caçando um jeitinho já de dormir. Então, existe sermão, mensagens que acabam sendo verdadeiras mensagens, um verdadeiro sermão sedativo. Olha aí, vamos ver como é que é esse sermão. O pregador começou a falar, mal pregador começou a falar à congregação, já está quase roncando. Caracteriza-se pelo tom de voz monótono, arrastado, pelo linguajar pesado, com expressões arcaicas e carregadas de chavões. Desse tipo, prezados irmãos, estamos chegando aos derradeiros meandros desta senda. Né? Ou, irmãos, estamos chegando às últimas curvas do caminho. Então, o mau pregador começa a falar, ele pega o microfone e já parece que você recebeu uma injeção de sedativo. Por quê, irmãos? Porque existem pessoas que veem alguns pregadores que começam com aquela voz mansa, anda, sou grato a Deus, quero dizer aos irmãos, nesta inefável noite, aonde nós nos deslocamos para estar assentados, e neste momento eu quero transmitir a minha alegria. Olha, só na maneira de falar, irmão, que alegria é essa? É como às vezes os irmãos vão louvar um hino na igreja. E aquele hino é um hino que deve ser alegre. Mas os irmãos cantam o hino de uma tal maneira, irmão, que você começa a bocejar a boca de sono. Por quê? Porque cantam o louvor paulatinamente, pausadamente, devagar demais. Então isso tem que ser observado para que você não venha realizar desta forma. Então, as coisas acontecem de uma maneira que você tem que desenvolver o trabalho como você está sentindo. Se eu estou alegre, então eu vou louvar a Deus alegre. Agora, né, olha só, vou dar um exemplo. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. É um cântico alegre. Mas às vezes os irmãos começam a cantar. Olha, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado. Ô, irmão, você vai dormir. Dá vontade de dormir. Aonde está a alegria espiritual de saber que Jesus venceu na cruz? É por isso que eu gosto de louvar a Deus quando existe uma banda, uma orquestra musical, porque ela dá o ritmo do louvor como ele é. Até nas igrejas estão se perdendo os hinos de louvor a Deus da harpa. E não se aprendem mais cantar na melodia que o louvor deve ser cantado. Tem hinos na Bíblia que são hinos verdadeiramente sacros e lentos, mas tem hinos que são hinos alegres, hinos de um povo contente, de uma pessoa que conheceu a Cristo, que tem alegria. E aí nós vamos expressar tanta tristeza. Eu já cheguei na igreja, culto de adoração, culto alegre, culto de transformação, os irmãos estando cantando hino de velório. Meu irmão, vamos ter a ética, né? Você tem que saber como você tem que se comportar. Não estou dizendo
que em um culto você vai pular de alegria. Não, se é um culto fúnebre, sim, há uma tristeza, nós vamos transpassar essa tristeza. Mas se você está num culto público de adoração, aonde estamos buscando ao Senhor, alegres por ali estar, tem louvores que acabam sendo muito sedativos. E aí vem um pregador, às vezes o pastor, o coordenador, aquele que está na direção do trabalho, faz um trabalho alegre, dinâmico, os irmãos contentes, mas quando o pregador pega o microfone, prezados irmãos, não era para eu estar aqui, não era para eu estar nesta noite. Ah, meu irmão, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, que culto maravilhoso. Quero vos trazer uma palavra de vida, uma palavra de poder. Abra a sua Bíblia. Olha como é diferente. Então, existem alguns sermões, algumas pregações que realmente chegam a atrapalhar o culto, o seu andamento. Deus abençoe nossa irmã Cimeia Cardoso, aula maravilhosa. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Abençoe o professor, aula maravilhosa. Ao nosso irmão Adriano. Boa tarde a todos, que Deus abençoe. Glória a Deus. Então, os irmãos, você está me entendendo? Você é aluno? Nós estamos aqui nesta matéria de homilética, não é para tornar você um robô, não. Tudo que nós falamos é para que você possa analisar, para que você possa olhar e para que você possa entender o que está acontecendo. Você tem que transmitir a palavra de Deus e você tem que ter uma ética dentro disso. Saber que você está pregando uma palavra viva, uma palavra verdadeira, uma palavra eficaz. E tem alguns sermões que realmente atrapalham o culto nesse sentido. Mas olha aí, vamos continuar aqui. O sermão insípido. O que é um sermão insípido? Vamos ver aqui. Esse sermão pode até ter uma linguagem mais moderna e um tom melhor, mas não tem gosto, é duro de engolir. As ideias são pálidas, sem nenhum brilho que as torne interessantes. Muitas vezes é um sermão sobre temas profundos, porém sem o sabor de uma aplicação contemporânea ou sem o sabor gostoso de uma ilustração. É como se fosse uma comida sem sal. Esse sermão é aquele sermão que usa uma linguagem entendível, uma linguagem moderna, adaptada para os dias de hoje. Você até no início fica interessado. Poxa, parece que esse sermão aí vai me mostrar, nossa, que profundeza. Às vezes a introdução desse sermão é tão profunda e você espera tanta coisa e acaba não vindo nada. Então é aquele sermão insípido, ou seja, aquele sermão, ele é um sermão até valente, valoroso. É uma pregação que parece que vai dar uma reviravolta nos seus primeiros 5 minutos de mensagem. Passou os seus 5 minutos de mensagem, 10 minutos de mensagem, parece que o pregador acabou a palavra. Acabou a palavra. Você já viu aqueles pregadores ou ministrantes de 10, 15 minutos? Tem ministrante que é de 15 minutos. Né? Olha aí a nossa irmã, manda abraço para o Jorge Borges. Ele está assistindo também. Ô, nosso irmão Jorge Borges, um abraço aí. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Muito obrigado por estar assistindo a nossa aula aí. Deus abençoe a sua vida, tá? Nós temos hoje alunos aí no Brasil, em todos os estados quase, e também no exterior. Temos alunos que estão nos assistindo lá na Bélgica, temos alunos aí na França, Portugal, temos alunos aí na Itália, e é uma benção, que Deus abençoe. Nos Estados Unidos, Deus abençoe aí os nossos alunos internacionais, que demandam um pouco de tempo e estão nos ouvindo aí para a honra e a glória do Senhor. Então, existem alguns sermões que não chegam a lugar nenhum, a realidade é essa.
Então você, meu irmão, tem que ter esse dinamismo. Por isso que eu digo sempre nas nossas aulas, a nossa faculdade teológica, anota aí, pega a sua caneta, anota aí. Eu falo em todas as aulas isso. Eu quero que vocês vão enjoar ouvindo eu falar isso, até que eu consiga mudar os teus conceitos no sentido de realização, pensamento, estudo, dinamismo. Eu quero mudar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. Eu não quero colocar uma doutrina na sua mente e nem quero que você seja como eu sou. Não. Eu quero que você, aluno da faculdade, seja pensante. Por isso, nosso lema é: seja um explorador e não um turista. Quando eu ouvi pela primeira vez isso na minha vida, alguns anos atrás, através de um grande amigo meu, isso entrou no meu coração. E eu disse para mim: eu não serei mais um turista. Eu vou aprender a procurar, vasculhar, entender. Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, eu tenho que me aprofundar e melhorar a cada dia. Eu não posso dizer, não, eu sou assim, vou morrer assim, não. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E a cada dia nós temos que melhorar. Então eu digo para você, aluno da Faculdade Teológica CETAD, você que quer ser um explorador, você tem que melhorar a cada dia. Então quando nós falamos, isso não é que é uma regra. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Não, muito pelo contrário, eu não sou o dono da verdade. Eu quero abrir a sua mente e o seu entendimento para que você saiba que nós temos que melhorar. Nós temos que procurar uma maneira melhor de aprender, não ofender as pessoas, mas entender os acontecimentos. Como que você vai falar de algo que você não entende? Como que você vai defender algo que você não sabe como surgiu? Existem pessoas que são apenas turistas. O que é turista? Turista é aquele que pega uma palavra, que pega uma frase, que pega um acontecimento, mas não sabe como surgiu. E ele quer falar de pontos que ele é um turista, ele quer falar de assuntos que ele não sabe como surgiu aquilo. Então você tem que ser um explorador. Né? Até mesmo na política isso acontece. Pessoas que querem defender A, defender B, mas não examina como tudo isso aconteceu. Existem situações que pessoas tomam partido sem saber o que está acontecendo, mas pelo que ele viu naquele momento, por aquela frase isolada, por aquele acontecimento isolado, por aquele fato isolado. E isto também acontece com a palavra de Deus. Pessoas que pegam versículos isolados, transmitem e formulam uma mensagem tão grande, uma mensagem tão profunda em um versículo que pode dizer muitas coisas, que pode nos revelar muitas coisas. Então é necessário você explorar o ambiente, você entender as questões que envolvem aquele assunto, e aí sim você será bem-sucedido na sua mensagem. Então, isto é hermenêutica. Você ter uma boa postura, você ter uma boa oratória, você ter aí, nós estamos falando aí do corpo, né, de questões do corpo, comportamento, e isso faz parte do comportamento. Quando nós falamos em comportamento, estamos falando de voz, estamos falando de postura, estamos falando de caráter, estamos falando de tudo isso aí. Tá? Então, isso está tudo dentro do comportamento. Ok? Então, vamos lá. Sermão insípido. Temos mais. Sermão insípido é aquele que fala de coisas apropriadas para qualquer ambiente, menos a uma igreja. Aqui está errado, tá? Não é insípido, né? Mas aqui seria aquele sermão onde a pessoa fala coisas apropriadas para qualquer ambiente, menos para uma igreja. Esse é aquele sermão que não condiz com o momento. Tá? Corrija aí. O sermão que não condiz com o momento. Por exemplo, pessoas que estão famintas de pão.
Você vai na igreja, você vai ouvir uma palavra, ela está faminta da palavra e o assunto é impróprio até para essas pessoas. A pessoa vai tratar de assunto sexual, vai tratar de assunto particular, a pessoa está desabafando no altar. Agora imagine como esse sermão atrapalha o ambiente do culto e traz constrangimento para quem está ouvindo. Marca aí, o sermão constrangedor. Olha, pronto. Esse é o sermão constrangedor. Você convida o seu parente, você convida o seu irmão, você convida a sua tia, você convida o seu primo, você convida a sua parentela para estar na igreja, e você chega até a dizer, não, lá você vai ouvir uma palavra de Deus, lá vai ter um pregador, lá tem um pastor. E aí essas pessoas que estão despreparadas, ou às vezes o pastor convida um pregador que vem de outro lugar, um pregador que não tem ética, não tem postura, um pregador que não sabe o que vai dizer. Ele acha que a mensagem que ele pregou em um determinado lugar vai servir para aquele lugar. Eu conheço pregadores, os ditos pregadores itinerantes, que eles pregam uma mensagem e viu que aquela mensagem deu certo naquele lugar, eles pregam a mesma mensagem em vários lugares. Não estou dizendo que a palavra de Deus não tem a sua eficácia, claro que tem. Ela tem a sua eficácia. É que eu estou dizendo que às vezes aquela palavra não é propícia para aquele lugar. Mas apenas por ele não conhecer a Sagrada Escritura, por ele não estudar a palavra de Deus, por ele não ter outros argumentos, então ele só decorou aquela mensagem. Ou quando não, ele decorou a mensagem de um pregador famoso que ele gosta. Será que o Espírito Santo não pode lhe dar uma mensagem viva e eficaz ao ponto dele ter que replicar a mesma mensagem daquele pregador famoso? Pare para pensar. É por isso que eu costumo estudar muito a palavra de Deus, fazer minhas próprias pesquisas dentro de uma ética e o respeito. Eu vou só lhe falar sobre uma ética que muitos pregadores não têm. Existe pregador que ele comparece nas reuniões e ele não é o pregador da noite. Vou repetir, ele é pregador, mas ele não é o pregador da noite. Já tem ali o ministro separado para ministrar uma palavra à igreja. E o pastor, por um carinho, o pastor, por reconhecê-lo, dá uma palavra de saudação. E ele pega essa palavra de saudação, irmão, ele só falta fazer o teto da igreja cair. Uma expressão, eu estou aqui parafraseando, né? Uma expressão idiomática, não literal. Irmão, ele dá uma alavancada, ele grita, ele corre, ele tal e profetiza. Irmão, mas que falta de ética. Tem um ministro que vai pregar a palavra. E aí, ele é tão animador de palco, tão animador de auditório, que ele consegue usar de mecanismos, às vezes, não digo todos, às vezes, não espiritual, para movimentar o plenário, para mostrar que ele tem conhecimento. Isso é falta de ética, meu irmão. Se o líder, se o dirigente daquela reunião te deu a oportunidade de dar uma saudação, saúda a igreja. Irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Estou alegre por estar aqui com vocês. Nós temos o ministro da palavra de Deus que vai nos trazer uma palavra abençoada. Eu quero sair daqui abastecido. Não é a sua vez. Você não é o dono da bola. Não é você que vai ministrar. Você está atrapalhando o culto com essa manifestação de querer aparecer, meu irmão. Já tem o ministro da palavra. Seja educado. Isso vai elevar para que o pastor, na próxima vez, te chame. Mas se você faz uma coisa dessa, você está está se utilizando de falta de ética para com o ambiente que você está. Isso não deve ser feito assim. Né? O nosso irmão, graças a Deus, Nazário, estava com saudade das aulas. Muito boa essa aula. Deus abençoe, irmão Nazário, está conosco aí.
Olha aí, nosso irmão Nazário, ele faz o curso de hebraico, e ele já colocou até o nome dele ali em hebraico, que eu já via lá, Nassário, né? Deus abençoe, Nassário, a sua vida. Então vamos lá, meu irmão. Voltando aqui, sermãos que atrapalham o culto. Olha, o sermão sedativo, sermão insípido e o sermão constrangedor. Corrija aí para mim, por favor. Sermão constrangedor. Aonde o ministrante chega a constranger o ambiente. O pastor fica constrangido. Você que levou a sua família na igreja fica constrangida. Meus irmãos, eu levei uma pessoa na igreja uma vez, escute essa. Eu estou contando que é uma experiência que eu vivi. Eu não vou falar nomes porque é falta de ética, né? E eu não quero constranger ninguém. Desculpa. Uma vez eu convidei uma pessoa para ir na igreja e eu disse, não, lá é um ambiente religioso, maravilhoso, você vai gostar, Deus vai falar com você, né? E Deus vai falar o seu coração, você vai sair muito alegre de lá. E tinha um ministrante, pregador aí itinerante, eu não quero falar o nome, e esse pregador começou a ministrar a palavra e estava indo tudo muito bem. Até o momento que ele resolveu fazer um apelo apelativo. Sabe o que é um convite de apelo apelativo? É o que muitos fazem. Olha o que muitos fazem. Olha, a palavra de Deus diz que já não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Escute uma coisa que eu vou te falar agora, dentro desta aula nossa de homilética. Nós não ganhamos almas e não convertemos ninguém do seu mau caminho. Você não ganha alma para Jesus. Nem eu, ninguém ganha. Você sabe quem ganha almas para Jesus? É o Espírito Santo de Deus. Você é apenas instrumento da palavra. Se você traz uma palavra sadia, se você consegue trazer uma palavra orientativa, exortativa, consolativa, uma palavra fidedigna, fiel e verdadeira, o Espírito Santo de Deus vai fazer com que esta palavra, que é uma espada de dois gumes, segundo a própria palavra de Deus, mais penetrante, que penetra até a divisão da alma e do espírito e capaz de discernir pensamentos. Né? Então, esta palavra, o Espírito Santo, segundo está registrado na palavra de Deus, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convence o homem dessas três coisas: pecado, justiça e juízo. Tá me entendendo? Você não convence ninguém. Se o Espírito Santo não fazer a obra, meu irmão, não é você que vai fazer. E eu levei esse convidado, muita dificuldade, muita luta, com muito carinho. E ao fazer o apelo apelativo, ele olhou justamente para o meu convidado que estava sentado na igreja. E olhou para ele, você é crente? Ele falou, não. Você não quer aceitar a Jesus? Vem aqui na frente, eu vou orar por você. Muitas vezes nós fazemos este apelo porque tem pessoas que sentem e querem se entregar para Jesus. E o meu convidado disse não. Meu irmão, eu queria enfiar minha cabeça debaixo da cadeira, eu queria sumir naquela hora. Porque existem pessoas, me perdoem os irmãos, que às vezes envergonham o nosso ministério, a nossa religião e a nossa etnia. Ele insistiu tanto, mas vem, você quer ir para o céu, você quer... Meu irmão, você pergunta para uma pessoa se ela quer ir para o céu ou para o inferno? É claro que ela vai falar que quer ir para o céu. Então, vem, se você quer ir para o céu, aceita Jesus. E ele falava, não. Mas vem, e mãe ficou insistindo que aquilo começou a se tornar constrangedor. Ô, meu irmão, não é assim. Jesus não era assim.
Ô, irmão, o Jesus diz na sua palavra, quem quiser, vou repetir, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Irmão, nós como homens e mulheres que conhecemos a palavra de Deus, não temos que forçar ninguém a fazer algo que ele não queira. Até quando algumas pessoas vão agir desta forma? Eu já vi pessoas que vão para o altar, que acabam aceitando Jesus por constrangimento. Saiu dali, meu irmão, ele não volta nunca mais ali, não põe mais o pé ali, porque foi envergonhado, foi constrangido e não foi tocado pelo Espírito Santo. Isso são pessoas, líderes, que querem mostrar número, pregadores que querem mostrar número. Meu irmão, seja você mesmo. As pessoas gostem ou deixem de gostar, eu não tenho que provar nada para ninguém. Você tem que falar a palavra de Deus, é isso que você tem que fazer. Você tem que pregar a palavra de Deus como ela é. Mas tem pessoas que estão mudando essas maneiras. Então, nós temos que ter aí uma ética corporal, um comportamento ético, respeitoso, diante das instituições que você vai, que você muitas vezes está representando, você tem que ter um comportamento respeitoso. Né? Aí os nossos irmãos comentando, Carlos, Pai, glória a Deus, estão nossos irmãos aí, aula abençoada. Deus abençoe, meus amados. Então, você está entendendo? Você que é aluno, eu não quero colocar uma verdade na sua goela abaixo, me entenda. Eu estou aqui te dando alguns pontos que, se nós trabalharmos na nossa vida, no nosso comportamento, pode ter certeza, meu irmão, você vai se tornar um exímio pregador da palavra de Deus. Pegue os pregadores da época, os grandes mártires. Eles pregavam o que eles sentiam. Dizem, olha, se você quer, Jesus está aqui. Não precisa forçar nada. Não, meu irmão, não, se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é você que vai convencer, meu irmão. Então, entenda isso. Coloca isso nessa sua cachola. Aprenda isso, pelo amor de Deus, e não envergonhe o Evangelho do Senhor. Como muitos por aí têm envergonhado. Nesse pleno século XXI, nós temos visto muito disso. Muito. E o povo está perdendo a paciência, está acontecendo ataques de todos os lados, e eu não jogo pérolas a porcos. Eu não jogo pérolas a porcos. Eu dou pérolas e coloco a semente para quem quer. Se você não quer, meu irmão, então esse canal, esse curso, você está no lugar errado. E aí, se você não quer, se você não concorda, você tem o seu direito. Mas eu estou falando para aqueles que realmente querem. Eu falo da palavra de Deus para aqueles que querem. Eu não estou aqui para debater, não estou aqui para provar nada para ninguém. Eu quero que você seja um explorador. Como uma faculdade, nós estamos lhe passando apenas os princípios do conhecimento para que você possa melhorar a cada dia. Hein? Vamos continuar aqui. Temos então o sermão reportagem. Isso aqui é muito bacana. Como é esse sermão reportagem? É aquele que fala de tudo, menos da Bíblia. Esse sermão aqui, eu tenho certeza que você já ouviu um sermão na igreja, uma pregação assim. É aquele que fala de tudo, menos da Bíblia. Ele inspira-se nas notícias dos jornais, nas manchetes da revista, reportagem de televisão. Parece uma compilação das notícias de maior impacto da semana. É um sermão totalmente desprovido do poder do Espírito Santo e da beleza de Jesus Cristo. Parece que você vai para a igreja e você está assistindo um jornal nacional, está assistindo lá a Rede Record, está assistindo um jornalismo. Por quê? Porque o irmão, ele fala de tudo, ele fala do que passou na Globo, fala do que passou na SBT, mas da Bíblia mesmo não fala nada. E acontece muito esse tipo de sermão, viu? Eu não sei se é por falta de ler a palavra de Deus. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus ela é muito rica. Mas para isso tem que estudar, né? Se não estudar,
você não vai conseguir falar mesmo. Aí você vai falar do que saiu na televisão. Olha, irmãos, eu estava assistindo o jornal. Né? Opa, deixa eu lembrar você aqui. Uma coisa muito séria agora. Uma coisa muito séria. Dentro dessa mensagem, reportagem, tem alguns ministros que estão pregando as novelas. Isto mesmo. Estão pregando e ministrando nos púlpitos as novelas e estão deixando de falar a palavra de Deus. Você sabia que nem tudo o que acontece nas novelas aconteceu na Bíblia? Existe acontecimento nas novelas que não está escrito na Bíblia, mas é um acréscimo do autor para poder enfeitar a história e ter um complemento histórico para continuar as novelas? Muitas intrigas, muitos acontecimentos que estão colocando dentro de fatos bíblicos não aconteceram, mas muitas pessoas não sabem. Sabe por quê? Porque estão ligados nas novelas e não estão lendo a palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra, viva a palavra, estude a palavra, explore a palavra. Se nós temos a Bíblia por regra de fé e prática, irmão, esqueça o que está se passando aí nos noticiários, nas novelas, tudo está palpado na Bíblia. Terremoto, fome, isto, guerra, isso está acontecendo desde que mundo é mundo. Desde que mundo é mundo está acontecendo isso. Mas por falta de conhecimento, pessoas estão sendo levadas por falsas heresias, por falsos ensinamentos, estão indo por qualquer sopro de doutrina. Cuidado, meu irmão. Então existe esse sermão reportagem. Eu já cansei de ver isso na igreja. E a pessoa prega 1 hora e meia falando do que está acontecendo no mundo, e eu me pergunto, cadê a palavra de Deus? Eu vim para ouvir a palavra de Deus, cadê? Eu comi de tudo, menos do pão. Às vezes você vai na igreja, o pregador prega, você come de tudo, menos do pão. E quando falta pão na casa do pão, acontece as doenças, enfraquecimento, acontece heresias, interpretações errôneas e falsos ensinamentos. Não pode faltar pão na casa do pão. Você está me entendendo o que eu estou falando? Né? Olha aí. Colocações perfeitas. Deus abençoe, minha irmã. Está me entendendo? Então, esses são sermões que acabam atrapalhando aí o culto. Olha mais um aqui. O sermão de marketing. Ah, irmão, isso aqui é terrível. Sermão de marketing. Escute isso aí. Vamos ver isso aqui. É aquele usado para promover e divulgar os projetos da igreja ou as atividades dos diversos departamentos. Usar o púlpito nos cultos públicos, por exemplo, para promover congressos, divulgar literatura, prestar relatório financeiro, estatístico, fazer campanha para angariar fundo, seja qual for a finalidade, destrói o verdadeiro espírito de adoração e, portanto, atrapalha o culto. Atrapalha o culto. Destrói o espírito de adoração. A pessoa está ali até espiritualmente envolvida pelo ambiente espiritual, né? Deus está falando grandemente, mas aí começa a divulgar os projetos, divulgar para a igreja. Olha, irmãos, nós estamos construindo isso, vai ter isso aqui. Acabou, irmão, acabou. Eu já vi cultos que está indo para um enlevo espiritual, Deus desceu na igreja, aí de repente o líder dá uma jogada de água, apaga tudo, aí fala do dízimo, quem não pagou, quem pagou, começa a falar de assuntos internos da igreja, e aí acabou o clímax do culto. O pastor está falando de diretoria de assuntos internos. Para isso, tem os cultos específicos administrativos. Então, o pregador, ele não pode trazer assuntos de marketing para a igreja. Tem pregador que ele está
tão interessado em vender o material dele que ele esquece de pregar a palavra. Não prega nada. Não lê. Eu já vi, acredite se quiser. Acredite se quiser. Não é obrigado a crer no que eu estou falando. Mas ou você viu, ou você viu, ou você vai ver ainda. Pregador que começa a sua ministração, ele não lê a Bíblia, não abre a Bíblia, do jeito que ele começa a ministrar, ele começa a falar e fica só na sua falácia, na sua falácia, na sua falácia, e não lê nenhum versículo, não mostra na Bíblia, você nem sabe aonde ele tirou aquilo, fica só na falácia, e livros extras bíblicos, traz assuntos que não estão na Bíblia, mas que estão em literaturas apartadas da palavra de Deus, e começam a trazer essas literaturas para dentro ali do seu sermão. Se você não viu, você vai ver isso. Você vai acabar vendo isso. Infelizmente, alguns pastores, eles não sabem, ou por não terem feito um curso de administração, e os pastores que, se você é pastor e está me ouvindo, você tem que fazer um curso de administração. O pastor, ele é um administrador. O líder, ele é um administrador. Quando o administrador não sabe administrar, ele sofre. Olha, Moisés estava sofrendo com o povo que ele tirou do Egito. Por quê? Porque ele queria resolver tudo. Ele queria resolver tudo. Mais de 1 milhão de pessoas que saiu do Egito. Ele no deserto, ele queria resolver tudo. Teve que aparecer o sogro dele, Jetro, aparecer e falou: Moisés, não é assim, Moisés, você não está sabendo administrar. Moisés, pega homens e começa a repartir essa administração. Senão você não vai dar conta, você vai ficar lelé da cuca, você vai ter aí uma AVC, você vai morrer, Moisés, você não vai conseguir. Irmão, quando não se tem uma administração, em qualquer setor, em qualquer reunião de pessoas, em qualquer aglomeração, se não tiver uma administração, o líder morre. Ele não aguenta, não aguenta. Então você tem que fazer um curso de administração. E em breve nós vamos ter um curso de administração. Apesar, eu acho que no bacharel nós temos um curso de administração pastoral. Olha, tem que ter administração. O que foi que Deus falou para Moisés? Moisés, escolhe 70 homens. Eu vou tirar do espírito que está em você e vou demandar sobre os 70. Isso aí tem 2 significados, espiritual e literal. Primeiro, espiritual. A unção que estava sobre Moisés ia estar sobre os 70. Isso é uma interpretação espiritual. Agora, literalmente dizendo, o conhecimento literal de julgar, de resolver assuntos até um determinado ponto, você vai passar para eles. Ou seja, você vai ensiná-los a tratar de alguns assuntos, como eles têm que tratar, e se passar daquele nível, aí eles trazem para você. E aí você resolve. Mas alguns assuntos são tão pequenos que eles vão conseguir resolver, Moisés. E aí Moisés dividiu a sua carga. Existem pastores que eles não sabem administrar e eles querem resolver tudo, acumula carga, a família sofre, a esposa sofre, os filhos sofrem, porque ele quer fazer tudo sozinho. Ele não tem tempo. Sabe o que o pastor diz? A primeira coisa que ele fala, irmãos, eu não tenho tempo. Eu canso de ouvir isso, irmão. Como é que um pastor não tem tempo? Irmãos, eu quero fazer isso, mas eu não tenho tempo. Isso é falta de administração do tempo. Porque se você administrar, vai dar tempo sim. O problema é que você não coloca princípios, você não estabelece normas, você não estabelece regras sadias para uma boa administração. Então é muito importante você ser um grande administrador. E todo pastor tem que ser um administrador, todo líder tem que ser um administrador. Olha, a administração ela começa desde lá de baixo. Não é esse o tema, mas dentro dessa mensagem de marketing, por que acontece esse problema de ficar fazendo marketing na igreja? Porque não se tem administração. Ah, não, eu vou falar no culto de domingo, porque no culto que eu quero falar não vem ninguém. Mas por que não vem ninguém? Porque aquele culto não está sendo interessante. Convoca uma reunião extraordinária,
e fala, ó, domingo que vem todo mundo faz, mas faça numa reunião interna com a igreja para tratar desses assuntos. Ou divide, então, equipes para cada equipe tratar de um assunto. Ó, se o pastor hoje tivesse uma equipe de capelania na sua igreja, e não precisa muito, se cada líder montasse dois capelães na sua igreja, o pastor já ficava disponível, porque esses dois capelães preparados iam fazer as visitas e os atendimentos às famílias da igreja, porque ia fazer a capelania ministerial, poderiam fazer a capelania social, cuidar do ambiente familiar da igreja, enquanto o pastor, o administrador, ficaria livre para poder cuidar de outras funções. Mas dificilmente você vê isso, você vê líderes que não investem no crescimento cultural dos obreiros. Aí não vai, né, meu irmão? Não vai. Então, administração. Tá? Já falei demais sobre isso aí. Vamos lá, vamos partir um pouquinho mais aqui. O sermão metralhadora, esse aqui é famoso, hein? É usado para disparar, machucar e ferir. Olha, esse sermão é terrível, hein? Às vezes a crítica é contra o grupo com ideias opostas, às vezes a crítica é contra os administradores da igreja, às vezes a crítica é com uma pessoa pecadora ou rival, às vezes o pregador ele faz uma crítica contra toda a congregação. Seja qual for o destino, o púlpito não é uma arma para disparar contra ninguém. Olha isso aí, irmão. O púlpito não é arma para você ficar criticando. Eu já vi pregador fica criticando o grupo da mocidade, critica grupo de irmãs. Existe um líder, existe um pastor. O seu momento não é trazer uma mensagem, um sermão metralhadora que só atira bala. Ah, sua boca calhada, vai, seu crente, você vai morrer, sua mão mirrada. Que é isso, meu irmão? Isso é falta de ética. Isso é falta de respeito com o cidadão, com uma pessoa, quanto mais uma pessoa cristã, que professa ter o Espírito Santo, que professa a sua fé, que foi à igreja para ouvir uma palavra, uma orientação espiritual, aí recebe uma dessas. É por isso que tem muitos crentes que estão saindo das igrejas e procurando aí direção espiritual em outros lugares, etnias espirituais que não são tão religiosas, cristãs. Então tem que tomar cuidado. Você não está ali para atacar os membros, para atacar. Você está ali para pregar a palavra. Então pregue a palavra. Vamos correr aqui. Educando a voz. Educando a voz. Como educar a voz? Outra coisa que deve ser educado também é a voz. Então, como educar a voz? A voz ela é um instrumento sensível. Os pequenos músculos das cordas vocais se cansam quando forçados. Por isso que às vezes você prega, quando você força muito, você acaba ficando cansado, porque as cordas vocais é um músculo. E se você grita demais, se você força demais, vai ficar cansado. Sendo assim, o pregador deve cultivar o uso correto da voz, educando-a de modo a evitar o desgaste excessivo das cordas vocais. Então, você, como um pregador, tem que educar a sua voz. Tá? Então, nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula. Essa matéria vai ter mais de 5 aulas aí. Então, na próxima aula, nós vamos ver. Deus abençoe e fique na paz. Caiu a internet.